Do Senhor Jesus, meu amado irmão, mais uma vez estou aqui no canal Estudando a Bíblia para hoje estudar a lição de número 11 da nossa escola bíblica dominical, da revista produzida aqui pela CPAD, tendo como comentarista o pastor Elienay Cabral. A nossa aula de hoje está com base no Evangelho de João. Como você percebe, nós estamos estudando neste trimestre o Evangelho de João, né? Aqueles capítulos mais importantes do texto, e você é convidado a aprofundar os seus estudos neste livro, principalmente, né, através aqui da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós teremos como tema a intercessão de Jesus pelos discípulos. Como já disse, vamos explorar o capítulo 17. Nesse capítulo, nós vamos entender que Jesus faz uma oração, considerada também oração sacerdotal, intercessória. É quando Jesus ora, e nessa oração, esse texto podemos dividir em três partes. A oração que Jesus faz por si mesmo, a oração pelos discípulos que ali estavam e a oração por aqueles que haveriam de acreditar pela igreja da atualidade. Tá certo? Vamos aprender muito nesse capítulo 17. E eu já quero te convidar para você se inscrever neste canal, o canal Estudando a Bíblia, e também deixar o seu comentário. Para mim é um prazer poder ver aí o seu comentário e a sua participação. Eu já quero agradecer por você estar se inscrevendo. Amém? Aqueles que já se inscreveram, também quero agradecer e vocês estão contribuindo para o crescimento deste canal. Vamos avançando sempre, produzindo aqui os vídeos, resumos sobre as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos então para o nosso assunto de hoje. A intercessão de Jesus pelos discípulos, e nós temos aqui o nosso texto-áureo. O nosso texto diz: "E a verdade eterna é esta, que conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Você percebe que é extraído do capítulo 17, versículo 3, né? Nós temos também a nossa verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, essa oração ressoa ainda nos dias atuais. Você vê o efeito dessa oração que Jesus fez lá no passado, naqueles dias quando estava com os discípulos, ela ressoa ainda hoje. O efeito dessa oração é poderoso, até porque Jesus estava falando da importância dos discípulos manterem um afastamento de um sistema contrário à vontade de Deus, que é o mundo, que ele fala que do mundo nós não somos mais, né? Trazendo para nós agora que já acreditamos também no Senhor Jesus, é importante ter esse entendimento. Vamos ver isso mais na frente a respeito de Jesus orando pelos seus discípulos, tá bem? Vamos ver todos esses detalhes aí do capítulo 17, essa oração dividida em três partes: oração por Jesus, pelos discípulos presentes e por nós também, tá certo? Vamos lá. Nós temos agora a nossa leitura bíblica. A nossa leitura está no Evangelho de João, como já disse, capítulo 17, versículos 1 a 3, depois versículos 11 a 17, tá certo? E nós temos aqui também a nossa introdução. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, da sua glorificação, bem como dos seus discípulos, dos cristãos que viriam a crer num futuro bem próximo. Então você entende que esta oração, ela foi tão importante porque o Senhor Jesus orou também por nós, né? Que ainda não éramos servos, que não acreditávamos, mas ele já estava prevendo isso. Inclusive ele ora por todos aqueles que iriam acreditar. Amém? Você pode dar glória a Deus
por você ter acreditado no Senhor Jesus e agora poder dizer que você é servo de Deus. Glória a Deus, eu dou glória a Deus aqui, porque é importante servir ao Senhor. Quando se trata de servo, né, a expressão servo, as pessoas não querem ser servos, escravos, mas quando se refere a servir ao Senhor Jesus, para nós é um prazer poder dizer que somos servos do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Você entende também assim? Se é verdade, glória a Deus pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Vamos avançando no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos aqui para o primeiro tópico, a oração de Jesus e sua glorificação, certo? Jesus está orando pela sua glorificação e vamos entender melhor essa parte aqui, né? Como é que a gente vai entender? Através desses tópicos aqui. A oração de Jesus. Vamos entender realmente sobre esse passo importante que é a oração dele. O que que Jesus fez, né? O que que ele orou? Qual era o conteúdo realmente dessa oração do Senhor Jesus? Vejamos então. Ó, nós temos aqui, em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração de consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes, certo? Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. Então, esse é o conteúdo realmente desta oração que Jesus fez, certo? A oração intercessória, quando ele ora não somente por ele, mas pelos discípulos e pela igreja. Nós agora somos a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, você pode glorificar a Deus por essa oração na sua vida, pelo efeito que teve essa oração. Vamos entender mais? Nós temos agora o tópico 2, a oração de Jesus pela sua glorificação, né? O que é isso? Nosso Senhor expressa: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17:1. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante sua morte, o mundo conheceria, e a vida eterna seria oferecida a todos os que aceitassem como Salvador as suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Então é isso que Jesus estava querendo que o Pai fizesse, que através da sua vida, sacrifício, ficasse conhecido em todo o mundo, né, que o Pai iria fazer isso, ele está orando ao Pai para que o Pai pudesse glorificar ele, que através do conhecimento do Senhor Jesus, também o Pai seria glorificado. E é isso que aconteceu, né? Hoje, o Senhor Jesus, ele é apresentado em todo o mundo como o único caminho, a verdade e a vida, e a gente sabe que só Jesus salva. Então essa oração ela teve um efeito maravilhoso, um efeito poderoso. Glória a Deus. Você entende assim? Bendito seja o Senhor. Vamos agora para o tópico 3, né? A mesma glória com o Pai. Então Jesus ora nesse sentido, que ele tivesse a mesma glória e a glória com o Pai. A gente sabe que ele veio lá do céu, não é? Ele tinha um trono de glória antes de se humanizar e ele vai voltar exatamente para esse lugar especial que é o céu, de onde ele veio, não é? Então nós temos, no versículo 5 está escrito assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Certo? Jesus está afirmando isso. Essa referência à glória se relaciona ao quê? À divindade do nosso Senhor como verbo divino antes da encarnação. Se as pessoas tivessem dúvidas, né? Jesus realmente é Deus?
nesse texto ele está falando que ele tinha uma glória com o Pai, e até antes que o mundo viesse a existir. De fato, Jesus é Deus, como nós já estudamos em lições anteriores, trimestre passado, que Jesus, de fato, é Deus criador e sustentador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Então você já sabe que Jesus é Deus. Vamos para a frente, vamos para o nosso segundo tópico, a oração de Jesus pelos discípulos agora. Nesse tópico aqui, Jesus vai estar orando pelos discípulos. Primeira parte, ele ora por ele, para que o Pai glorificasse a ele, para que através da sua glorificação o Pai também fosse glorificado, conhecido, adorado, certo? Ele fala dessa intimidade com o Pai. Agora vamos ver a oração pelos discípulos. O que nós temos aqui? Nós temos os tópicos, e o número 1, a intercessão pela proteção dos discípulos, onde encontramos isso em versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando o relato ao Pai sobre tudo que realizou durante o seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus já havia iniciado, né? Então Jesus ora aqui pela unidade dos discípulos, que eles pudessem viver em harmonia, em comunhão, que todos eles pudessem viver em unidade. Essa é uma das importantes doutrinas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso muito bem na carta aos Efésios, no capítulo 4. A igreja primitiva, ela viveu também a comunhão, isso é destacado no capítulo 2 do livro de Atos, a partir do versículos 41 em diante, você vai ver que a igreja, que eram os novos convertidos naqueles dias, que foram batizados, quase 3.000 almas, a Bíblia diz que eles viviam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, muitos milagres e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Se você for para o capítulo 4 também, você vai entender que era o coração e a alma da multidão. Você vê unidade, né? Aquela multidão, e o texto vai dizer, era o coração e a alma. Então, de fato, eles viveram essa unidade, essa harmonia, essa comunhão, viveram bem isso. E é necessário também para os nossos dias vivermos essa harmonia como cristãos. A Bíblia nos diz também no Evangelho de João, Jesus explicando para os seus discípulos: vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Nós não seremos conhecidos como os discípulos de Jesus apenas por carregar uma Bíblia ou por frequentar uma igreja. Seremos conhecidos à medida que nós amarmos uns aos outros, vivermos em harmonia, vivermos em paz e promovermos essa paz. Inclusive, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele fala sobre a importância de sermos pacificadores, promotores de paz. Tá certo? Que a gente viva isso. Jesus ora por esta unidade. Entendido? O que Jesus orou também? Vejamos. Ele ora, continuando aqui, né, para que o Pai, o nosso Senhor, se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele, né? Ele destaca também que eles não eram homens comuns, mas destaca que o Pai entregou aqueles discípulos, se referindo àqueles que estavam lá naquele período, né? Tu me deste. Então ele mostra que o Pai conduziu aqueles homens para estar com o Senhor Jesus. Isso é importante. Então ele ora por essa unidade e nós veremos também a sequência da sua oração. Vejamos agora. O 2, os discípulos receberam a palavra. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos
mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Olha o destaque, né? Ele está dizendo, eles guardaram a tua palavra. Eu transmiti a palavra para eles e eles guardaram essa palavra. Importante, não é? Jesus reconhece que os próprios discípulos estavam guardando a palavra do Senhor. E você tem guardado essa palavra? Lá no livro dos Salmos, né, no 119, o salmista diz: Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, este realmente é o antídoto contra o pecado, é ter a palavra dentro de nós, né? É claro que o coração não se refere apenas a essa massa que pulsa, mas está voltado mais para o intelecto, não é isso? Vamos lá. 3 protegidos do mundo. Jesus ora aqui para que aqueles discípulos fossem protegidos, não tivessem um envolvimento com o mundo, porque do mundo não são, não é? Ele fala isso, observe. Versículo 14 afirma: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Glória a Deus. É importante, meus amados, nós termos esse entendimento sobre o cristão, qual é a relação do cristão e o mundo. O que a Bíblia fala sobre isso? Há vários textos, né, falando sobre a possibilidade de nós nos afastarmos. O Evangelho, ou melhor, a primeira carta de João, o João também fala isso, lá no capítulo 2, no versículo 15, ele diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nesse texto é muito claro que nós não devemos ter uma relação de intimidade com o mundo. Jesus está dizendo: Eu não sou do mundo. Os cristãos também não devem pertencer a esse mundo. Se você lê a carta aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Ele diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que a gente possa realmente viver separado desse mundo. Só assim nós teremos uma vida de santidade. Santidade só vai acontecer à medida que nós afastarmos desse mundo mal, ok? Não termos comunhão com ele. Vamos em frente? Ó, no entanto, aqui Jesus se refere a um sistema espiritual governado por Satanás, né? Não está se referindo ao mundo, cosmos, criação de Deus, à humanidade, não. Está se referindo a um mundo governado por Satanás. Ele disse isso, que o príncipe desse mundo, o Deus deste século, está se referindo a alguém que governa esse mundo. É Satanás. Então, não dá para nós sermos amigos do mundo. Você entende assim? Deixe aí o seu comentário sobre isso, tá bem? Vamos em frente. Agora nós vamos para o nosso terceiro e último tópico, ó. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Jesus agora vai orar, não é, por nós, nós que acreditamos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Veja só. Nesta terceira parte da sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como o que existe entre ele e o Pai. Esta foi a súplica do nosso Senhor. Olha o que ele disse: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Então Jesus está orando, né, pela unidade do seu povo. Todos sejam um, assim como Jesus e o Pai são a mesma pessoa, né? Eu e o Pai somos um nesse sentido, ele está falando, que a igreja possa viver essa unidade. É tão bom
nós podermos viver essa harmonia, né? Assim como ele fala para aqueles discípulos, para nós também, da atualidade, que possa cessar as desavenças, né? Entre até os evangélicos e que haja harmonia, amor ao Senhor Jesus e à palavra, vivermos essa comunhão, tá certo? Vamos agora para o 2, o propósito da unidade. Qual seria? O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste, versículo 21. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo, pelo menos 4 motivos, né? Vamos ver aqui os motivos. Como é que a igreja pode apresentar essa unidade? Vejamos agora, ó. Dessa forma aqui. Número 1, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Primeira coisa, lá, a primeira carta aos Coríntios 12, 12, esta unidade deve haver, essa harmonia. Não deve haver separação, divergência, facções, não, mas unidade. 2, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Esta união, né, vai nos levar também ao conhecimento crescente, cada dia conhecendo mais a respeito do nosso amado Salvador e Mestre, Senhor Jesus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ainda, 3, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é para os crentes, para o crente salvo, e que nós possamos desenvolver à medida que nós nos entregamos ao Espírito Santo, dermos vazão ao Espírito Santo para que ele controle e dirija a nossa vida, o fruto do Espírito vai aparecendo em nós. Fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulo 5. Dá uma olhada lá, por favor, a partir do versículo 22 é necessário. E é claro que isso pode ser desenvolvido à medida que nós tivermos intimidade com o Espírito Santo de Deus, tá bem? E ainda mais, união essencial dos salvos, manifestada na glória, como filhos de Deus, detentores da vida eterna. Então, os salvos, não é? Nós, os cristãos da atualidade, precisamos viver essa unidade manifestada na glória como filhos de Deus. E é isso que o mundo precisa conhecer. Capítulo 3 da primeira carta de João fala sobre isso, sobre filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles devem, né, demonstrar isso para esta sociedade. O evangelista João, melhor dizendo, ele diz que grande privilégio agora nós sermos chamados filhos de Deus. E verdadeiramente somos. Mas ele diz, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Então, o servo de Deus, ou melhor, os filhos de Deus, a gente precisa ter essa característica, né? Como filho, nós devemos demonstrar isso para o mundo, que nós pertencemos a Deus. Eu pergunto a você, você é parecido como filho de Deus? Você demonstra isso nas suas ações, no seu trabalho, na escola? Você parece realmente como filho de Deus? Pensa sobre isso. Quando você está no meio da multidão, as pessoas conseguem identificar você como filho de Deus? Que a gente possa fazer essa reflexão, não é? Glória a Deus, que Deus abençoe tua vida. Vamos em frente, vamos completar aqui. Agora nós temos o nosso tópico 3, a oração por encorajamento e unidade. Ó, João 17, 21 e 22. O nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade como ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a credibilidade. Então, o que a gente entende aqui? Que é uma necessidade nós estarmos vivendo em unidade, não em separação,
não em divisão, não com facções, mas harmonia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu rogo em nome do Senhor Jesus que penseis a mesma coisa, que tenham o mesmo sentimento, o mesmo propósito. É isso que Paulo está pedindo, porque a igreja ali de Corinto, você percebe que ela tinha algumas divergências, e não é isso. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou, não é isso que os apóstolos ensinaram, e que nós possamos viver isso, viver a harmonia, que a gente possa se espelhar na igreja primitiva. Capítulo 2 de Atos, eles viviam em harmonia, comunhão contínua, e isso é bom. Amém? Você concorda? Então, essa é a oração que Jesus fez por nós. Nós, da atualidade, precisamos viver esse momento especial, né, de unidade no corpo de Cristo. Se você assim concorda, deixe também o seu comentário. Eu quero agradecer você. Vamos fechar então. Nós temos agora aqui a nossa conclusão. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra do Senhor Jesus que Jesus realizou no Calvário, né? Que a gente tenha toda essa ousadia, essa coragem para falar desse nome maravilhoso que é o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, espero que você tenha entendido, espero ter colaborado com você. E se você gostou desse vídeo, se inscreva neste canal se ainda não é inscrito, deixe o seu comentário, eu quero responder o seu comentário. Tá bem? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.